A paz do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que hoje é o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, dentro de todos aqueles que crerem e o receberam. Que a paz desse Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa família. Que você possa desfrutar dessa paz nesse dia. Aqui é o irmão Xavier, do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de Zacarias, capítulo 4. Sabemos que Zacarias ele é um contemporâneo do profeta Ageu, de Esdras, de Neemias, quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia depois dos 70 anos. E Zacarias profetizou, encorajando o povo, por meio das visões de Deus, para que o povo terminasse a obra de reconstrução do templo de Salomão. Ele havia sido destruído por Nabucodonosor. E por meio de Daniel, Deus havia dito que após 7 semanas o templo estaria pronto. Foram 49 anos. E eles estão no meio desse caminho aqui dos 49 anos. E eles deixaram de fazer a obra do Senhor, o templo, e foram se preocupar com as suas casas apaineladas, com seus trabalhos, com as suas casas próprias, com as suas famílias. E Deus veio adverti-los por meio de Ageu: vocês plantam muito e colhem pouco, porque vocês estão preocupados com vocês e não comigo. E aqui continua então essa palavra, por meio das visões de Deus, que ele concedeu para Zacarias, o seu servo. Capítulo 4 de Zacarias. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? Também quero perguntar para você, o que você está vendo da palavra de Deus? O que você está vendo com respeito à existência da raça humana na Terra? O que você está vendo? O que você está vendo com respeito à evolução tecnológica que aconteceu nos últimos 50 anos? 50 anos atrás, era o tempo do cavalo, da carroça. O que você está vendo? Você consegue ver a volta do Senhor? E aí Zacarias disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro. O que ele viu? Um candelabro, um candeeiro. 7 pavios. 2, 2, 2. Um candelabro, onde se colocava azeite e tinha um pavio por meio das hastes, e se colocava fogo naquele pavio e aquilo era alimentado com azeite. E pegava fogo, era como as lamparinas de antigamente. Esse aqui tinha 7 lâmpadas. O que ele viu? Castiçal. Você também precisa ver o castiçal. Lá no livro de Apocalipse, João também teve essa visão, igual a de Zacarias, o castiçal. E lá o próprio Senhor revelou para João: olha, os candelabros, os candeeiros ou os castiçais é a igreja. São as igrejas que estão na região da Ásia. E quando ele vai para cada cidade, tem o candelabro, o castiçal. Porque na Bíblia só existe um candelabro, uma igreja, um templo. Eu e você fazemos parte desse mesmo castiçal. E como castiçal, como candeeiro, você está iluminando? Você tem luz? Ou você está com o pavio borrado, cheio de borrão, preto de carvão? E não tem combustível, não tem azeite para brilhar. Então hoje nós vamos ver aqui quem é que alimenta a igreja com o azeite e quem é que limpa os borrões queimados para que a luz apareça. Olhe, eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo 7 canudos. Então ele viu o candelabro, um vaso e 7 mangueirinhas que alimentavam as 7 hastes para que o fogo não se apagasse. E isso tudo era de ouro, a natureza de Deus. E por cima do vaso
havia 2 oliveiras, uma à direita do vaso e outra à sua esquerda. Oliveiras são os pés de azeitonas, que produz o azeite de oliva. E é com esse azeite que era alimentado o vaso, que era alimentado o castiçal. E é por meio desse azeite que o castiçal iluminava todo o ambiente. Quem é o azeite? É o Senhor. Quem é o vaso? É aqueles que contêm o Senhor. Quem é o candelabro? São todos os vasos que contêm o Senhor, alimentados pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Mas essa profecia aqui não se referia só àquele momento onde havia o sumo sacerdote e o governador, que vai ser citado o nome deles aqui, que eram representados como essas oliveiras, para que a palavra de Deus chegasse no povo, para que o povo fizesse a reconstrução do templo. Mas ela também se refere à volta do Senhor. Nós hoje estamos vivendo os últimos dias que precedem a volta do Senhor. E durante a grande tribulação, o Senhor disse que haverá um período que o Espírito de Deus será tirado da face da terra. As pessoas invocarão e clamarão pelo Senhor e Ele não virá para dentro das pessoas. Mas Ele vai confortar toda a igreja que ficou, porque quem ficou é quem não é vencedor, não foi arrebatado antes da grande tribulação. E a palavra diz que virá Moisés e Elias para profetizar contra o anticristo, a palavra de Deus. Só eles têm o verter do Espírito de Deus. Você quer ficar aí para você conhecê-los? Ou você quer ser arrebatado antes e assistir de camarote tudo que vai acontecer aqui? Depende do seu viver, do meu viver com Deus. Muitos religiosos gananciosos que querem vender livros e ter posições sociais se intitulam, se sublimam como sendo essas oliveiras. Eu tenho a revelação da palavra de Deus. Nós dois temos a revelação, nós é que sabemos a economia de Deus. E vocês têm que ouvir a palavra de Deus por meio de nós, porque é por meio de nós que verte a revelação. Uma grande heresia, uma mentira que muitos filhos de Deus simples e ignorantes acreditam. E seguem homens. E trabalham como empregados gratuitos para que eles se enriqueçam. Esse sistema maligno existe nos grupos religiosos, nas denominações, onde as pessoas acham que têm o dom da palavra, enganam as pessoas, escravizam e sugam delas o sangue. Mas aqui eles faziam isso voluntariamente. Que você não seja enganado pelas 2 oliveiras que aparecem na face da terra para tomar o seu dinheiro e escravizar sua mente e fazer de você um escravo do sistema que ele acha que está certo. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isso? Quando nós lemos a palavra de Deus e não sabemos, nós devemos perguntar para o Senhor: o que é isso, Senhor? O que são esse vaso? O que são essas oliveiras? O que são esses canudos que alimentam o castiçal? O que é esse castiçal? E o que vale é o que Deus falar para você, dentro de você. Essa é a verdade. Aí você não está sendo enganado por ninguém, por nenhum homem, por nenhuma religião. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E na palavra de Deus está escrito: Clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Agora, se você quiser clamar para o homem, ele vai falar alguma coisa que ele sabe e vai colocar o fermento do interesse dele na sua vida. Mas se você perguntar para o Senhor, olha o que aconteceu. E respondeu e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Então Zorobabel era aquele que estava encarregado pela edificação do templo em Jerusalém, depois da volta do cativeiro. E ele representava uma dessas oliveiras, que representava
um dos Moisés e Elias que virá no final dos tempos. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é assim que a religião faz. A religião faz a força. Aqui é assim, você não quer desse jeito? Troca de religião. Porque todo o sistema religioso está subordinado ao inimigo de Deus, Satanás, que divide o povo de Deus por meio dos sistemas religiosos. E eles se declaram igreja. Igreja A, B, C, D, F, G, H. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia só existe a igreja, uma só. Eu e você somos ela, e o Senhor é o pastor dentro de nós. Então não siga os homens, não siga os sistemas, siga o Espírito Santo. Pergunta para ele vai responder, ele é o Senhor dos Exércitos. Hoje ele quer lutar por você, para você não se tornar escravo e você conhecê-lo. Quem és tu, ó monte grande diante de Zorobabel? Qual é o monte que estava diante de Zorobabel? Eram as dificuldades imensas que ele enfrentava. Quando o templo foi edificado a primeira vez por meio de Salomão, tinha honra, glória, poder, dinheiro, prata, bronze, era considerada como nada. Davi tinha conquistado todos os reinos, todo mundo pagava imposto para os judeus. Mas agora, na época de Zorobabel, eles eram escravos dos escravos. Eles eram escravos da Babilônia, que se tornou escravo da Média e da Pérsia. E eles voltaram para uma cidade destruída, onde tinha inimigos ao redor, os samaritanos, e as pessoas que eram inimigos do povo judeu, que queria bloquear a edificação do templo. Eram as montanhas diante de Zorobabel. Perseguição, difamação. E aí o Senhor fala assim: ó grande monte, diante de Zorobabel, será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Olha, palavra de encorajamento do Senhor para Zorobabel. Você está fraco, Zorobabel? Você está com medo do povo aí? Você está com medo da religião? Você está com medo dos perseguidores? Você está com medo da política? Coragem, rapaz, você vai terminar o que você começou, porque essa obra aí não é tua, é minha. Essa casa é minha, não é sua. Eu escolhi você para fazer isso. Maravilha, né? Eu e você somos pedras dessa casa. Se você permitir, Deus também vai fazer o que fez em Zorobabel na minha vida e na sua vida. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. O próprio Senhor falou assim: eu sou Espírito, todo inclusivo, estou em todo lugar, eu sou Deus, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não tenha medo, Zorobabel, as pessoas vão ver o prumo na tua mão, que você terminou a obra. Você também foi chamado para fazer essa obra? Você sabia que essa obra está acontecendo hoje? Não é a edificação física do templo, desse templo, porque ele aconteceu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Aí Jesus veio. Quando ele veio, ele falou assim: isso aí vai ser derrubado de novo. E foi. E está derrubado novamente. O templo em Jerusalém não existe. E ele vai voltar a existir, porque a palavra de Deus se cumprirá com respeito ao sacrifício que vai acontecer naquele templo lá em Jerusalém. Você foi convidado para fazer o templo? Não esse que vai ser feito em Jerusalém, mas aquele que Jesus disse assim: eu não moro nesse templo feito de pedras, eu moro dentro de vocês, vocês é a minha casa. E aí ele disse assim: Jesus falou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Você está igual Zorobabel fazendo parte dessa edificação? Ou você nem sabe que Deus está fazendo essa edificação? Então fique sabendo. Se você não tem a vida de Deus e você crê e chama ao Senhor, Ele vai entrar em você, você automaticamente passou a fazer parte do templo. E você precisa ser edificado e edificar outros nessa casa.
por meio do Espírito Santo, Senhor dos Exércitos, os 7 olhos do Cordeiro. Falei mais e disse, olha aí, o Zacarias ficou curioso. Entendi, mas estou em dúvida ainda. O que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? Zacarias queria saber, essas 2 pés de azeitona, o que são? O que representam? Porque lá em Apocalipse está escrito, por sinais me foi dado conhecer o mistério. Então aquela besta que tem lá em Apocalipse não é um bicho feio, um monstro cheio de cabeça e de chifre. Aquilo é um símbolo que tipifica um governo político humano. Da mesma maneira, aqui, essas oliveiras também são um símbolo. Simboliza o quê? Falei e disse, que são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? Então, o azeite era o próprio ouro, a natureza de Deus. E ele respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. E você sabe? Então, vamos fazer igual a Zacarias. Ele me disse, esses são os 2 ungidos que estarão diante do Senhor de toda a terra. E agora, sabe que era Josué e Zorobabel que estava fazendo o templo? Aqui o Senhor está fazendo uma alusão ao final dos tempos. Lá em Apocalipse o Senhor fala dessas oliveiras. Moisés e Elias. Virá. Elias foi levado num carro de fogo para os céus. Não morreu. Moisés morreu. O diabo procurou ele no Hades, não achou. Veio procurar o corpo, não achou. São mistérios. Mistérios da palavra de Deus. Você não acredita? Problema teu. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que eles virão. O que importa que eu não compreenda como é que foi, como é que não foi, como é que morreu, como se não morreu, se... O que me importa? O Senhor diz na sua palavra assim, crês e verás a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, quando nós lemos a Bíblia e nós não entendemos, nós precisamos crer como ela é. E deixa o Senhor trabalhar a sua palavra em nós. Depois nós vamos começar a montar o quebra-cabeça. Então nós estamos vivendo um momento que Deus vai cumprir. Zacarias 4,14. Moisés e Elias virá. Você quer esperá-lo para você conhecer Moisés e Elias, a grande tribulação? Eles virão na grande tribulação. Só que o Senhor disse que antes da grande tribulação, o filho varão, os vencedores primícias serão arrebatados diante dele. Essa é a minha meta. Qual é a sua meta? Vamos falar com o Senhor? Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não permite a tua palavra cair no vazio nem no esquecimento. Já faz mais de 2000 anos que o Senhor falou essa palavra para Zacarias. E o Senhor cumpriu a sua palavra de encorajamento a Zorobabel. E o templo foi reconstruído. E a tua palavra também se cumprirá nos nossos dias. O Senhor voltará. A grande tribulação chegará. E as tuas 2 testemunhas serão enviadas para lutar contra o governador mundial, o anticristo, a besta que veio do mar, que morreu e ressuscitou. Senhor, dá luz e clareza para nós na tua palavra. Continua nos ensinando por meio do livro de Zacarias. Nos guarda do engano da religião, da mentira, da usurpação religiosa, do interesse maligno das pessoas em ganhar dinheiro por meio da tua palavra. Salva-nos, Senhor. Nos ajuda nesse dia a levarmos essa palavra sem fermento, sem interesse, para todos aqueles que serão salvos. Nos edifica como esse castiçal. Senhor, se virta para nós no teu trono, por meio do teu Espírito, do teu Filho, que é o próprio Senhor dentro de nós. Nos encha, Senhor, desse azeite que é o próprio ouro. É isso que nós pedimos ao Senhor. Amém. Deus te abençoe.
Vamos agora pegar essa palavra e pregar o Evangelho para as pessoas, de casa em casa. Não vamos apresentar nenhuma religião para as pessoas. Deixa o Senhor conduzi-las como Ele quiser. Ele é o pastor das ovelhas. Vamos gerar filhos para Deus. Todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós para ser alimentados com aquilo que Ele já nos deu, os peixinhos, pãezinhos, vamos dar para as pessoas. Que o Senhor seja com você, que Ele seja comigo, que Ele continue nos abençoando com a leitura da sua palavra. Leia a Bíblia, tire as suas conclusões e pratique e obedeça o que o Espírito Santo falar dentro de você. Se essa palavra tem te ajudado, compartilhe com outros. Amém? Deus seja louvado. Graças a Deus.